Pessoal, tudo bom? Voltamos então para a nossa aula. Antes de nós seguirmos os incisos, né, um aluno aqui chamou muita atenção de mim em relação àquela lei que eu baixei do site das leis municipais. Tá? No meu slide tá certo. Tá? Eu coloquei em caixa alta ali, ó, as entidades, as autarquias, por exemplo, fazem parte da administração direta ou da indireta, ok? O que acontece? Nas leis municipais, lá no site das leis municipais, quando a gente baixa o material, olha lá, ó, entidades da administração direta. Não é, tá? Não é entidade da administração direta. Vou mostrar para vocês por quê. Então, há um erro de redação naquela baixada da internet, tá? O que acontece? Entidades é na administração indireta. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Primeiro, o site do Simprevi. Simprevi Chapecó. Ó, Simprevi Chapecó. Instituto do Sistema Municipal de Previdência. Criada pela Lei Complementar 131 de 2001. Pessoa jurídica de direito público, autarquia do município de Chapecó. Com personalidade jurídica própria, então é independente, né? Que dispõe de uma autonomia financeira, administrativa e orçamentária dentro dos limites da lei. Bem aquilo que a gente estudou de uma entidade. Os de previdência. Muito? Só um pouquinho. Ei, som, teste som. Deu? Tá. Então tá, vamos de novo. Cortou aqui no Simprevi. Então, ó, o Simprevi destina-se a assegurar a execução de políticas de previdenciária dos servidores municipais na condição de segurados e seus dependentes, mediante a concessão dos benefícios previdenciários. O que tem que chamar a atenção aqui? Ó? O Simprevi, ele é uma pessoa jurídica de direito público, é uma autarquia do município de Chapecó. Só que ele não falou se é da administração direta ou indireta. O que eu fiz? Né? Então, a colega perguntou, e ela tem toda a razão. Eu peguei a lei de organização do município de Chapecó, que é a lei complementar 498 de 2012. Lá ele fala todos os órgãos da administração direta, todos os órgãos da administração indireta. Então, na administração indireta, ó, entidades que integram a administração indireta do município de Chapecó, tem o Simprevi. Então, é erro de redação mesmo. Mas, para tirar a dúvida, eu também fui lá na lei complementar 131, que é a que rege a criação do Simprevi. Né? E aí ele fala, ó, segurados da administração direta, autarquias e fundações. Então, se o Simprevi é uma autarquia, ele não é da administração direta. Então, é erro de redação mesmo, tá? Então, só para descarga de consciência, né? Que está aqui, ó, eu no meu material já deixei em caixa alta aqui, ó, entidades autárquicas da administração indireta. Fechou então? Então é um erro de redação, quem está com a lei expressa, que baixou do site, né, coloca um "in" ali maiúsculo, beleza? Ótima, viu? Muito bom me mostrar que eu não tinha percebido isso, tá? Nessa que eu baixei por último. Vamos lá então. Onde é que nós paramos? Paramos aqui, né? Inciso 19. Vamos agora para o inciso 20. Tá? Inciso 20. Ressalvados os casos determinados na legislação federal específica, obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante uma licitação. Então, toda vez que o município de Chapecó precisa fazer uma obra, contratar um serviço, comprar, fazer vendas, alienação de bens, ela precisa fazer um procedimento de licitação. Isso vai afetar a vida de vocês. Por exemplo, eu vou trabalhar na parte burocrática, precisa comprar um computador, vai ter que ter licitação. Vou trabalhar lá na área de saúde, o município vai fazer licitação para comprar os medicamentos. Ok? Vai ter que fazer um pregão lá para comprar os medicamentos. O município vai contratar um serviço, vai contratar um professor palestrante, né? Por exemplo, o Simprevi lá vai querer que o professor André dê uma aula sobre licitações, lá, ou o Estatuto do Servidor. Tem que licitar. Tem que fazer uma licitação. Tá?
Ok? Então, ou, por exemplo, o município vai vender um veículo que não serve mais lá, tá, né? Um veículo batido, que vão vender as peças que sobraram. Tem que fazer um processo licitatório. Chama-se um leilão. Tá? Então, para a prova de vocês, saibam que contratação de obras e serviços precisa de licitação. Tá? Inciso 21. Olha que importante isso aqui. É vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidores da mesma pessoa jurídica, investidos de direção, chefia ou assessoramento, para cargos em comissão de confiança ou funções gratificadas na administração direta e indireta, excetuando-se a esta regra as contratações em caráter temporário, caso previsto em lei, e precedidas de regular processo licitatório, onde exista ampla publicidade e oportunidade de igualdade para todos através de provas práticas ou de títulos. O que nós temos aqui? O nepotismo, contratação de parentes. Tá? Isso aqui é uma cópia da súmula do STF, a chamada súmula vinculante número 13. Tá? Só que vejam bem, ó, a lei orgânica ela é bem clara e diz, ó, é vedado a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até 3º grau, vai até os primos lá, né? O que acontece? Não pode contratar para cargos em comissão, funções de confiança, funções gratificadas, mas pode para processo seletivo de agentes temporários. E pode por concurso? Sim. Também pode, tá? Só não pode aqueles de livre nomeação e livre exoneração. Daí está praticando uma improbidade. Próximo. Inciso 17. 12, desculpa. 22, né? Ufa, 22. Errei. Ô, professor, né? O X ali eu enxerguei um V, né? Tá, ó, é 22, tá? Fica vedada a nomeação para cargos em comissão no âmbito dos poderes executivo e legislativo municipal, Estado de Santa Catarina, as pessoas inseridas nas seguintes hipóteses. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político, desde a decisão até o transcorrido de 8 anos. Pessoal, nós não encontramos essa previsão na Constituição Federal. É específica da lei orgânica. Por isso que eu deixei com aquele inciso em verdinho ali. Ó. Tá? Na Constituição Federal não tem esse inciso aqui correspondente. Então, no âmbito do município, para contratar um CC, tem que olhar essas regras aqui. Tá? Então, os vereadores foram além, né? Deixaram ali regras. Primeiro, então, a pessoa não pode ter sido não pode ter sido processada em justiça eleitoral com condenação. Os que forem condenados em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão colegiado, desde a condenação até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena, nos crimes de contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público. Então, quem causa prejuízo ao erário aí, né? Se foi condenado com trânsito em julgado ou por um órgão colegiado, por exemplo, né, o tribunal, já fica impedido de assumir cargo comissionado. Contra o patrimônio privado, sistema financeiro, mercado de capitais ou contra a lei de falência. Então, praticou esses tipos de crimes, não pode ser cargo comissionado. Tá? O principal aqui é crimes contra a administração pública e o patrimônio público. Né? Por exemplo, eu fui cargo comissionado, aí dei fraude à licitação, fui condenado, né? Não vou voltar a ser servidor antes de decorrer 8 anos aqui. Em Chapecó, não, né? Tá? Próximo, continuando ainda os crimes. Nos crimes de meio ambiente e saúde pública, olha que importância, né? Causou aí crime à saúde, fica 8 anos sem poder, né? Desde que tenha um trânsito julgado ou decisão de tribunal colegiado. Eleitoral, um crime eleitoral. Abuso de autoridade, no caso em que houver condenação à perda do cargo ou inabilitação para exercício de função pública.
de lavagem e ocultação de bens, de tráfico de entorpecentes e drogas, racismo, tortura, terrorismo e hediondo. Olha a importância agora do racismo, né? Vocês viram ali que o STF considerou que o crime ali dentro do racismo, né? Crimes contra aí, crimes de homofobia. Então, ó, ficaria impedido, se a pessoa é condenada, de ser cargo comissionado. Tá? Interessante essa decisão aí, ó. Crimes hediondos, né? De redução à condição análoga de escravo, crimes contra a vida e a dignidade sexual, praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando, né? Os que forem declarados indignos para o oficialato, então se é um oficial da Polícia Militar ou do Exército que é expulso por ser indigno para o oficialato, que são crimes que eles praticam, por exemplo, né? Ele, pelo prazo de 8 anos, ele fica incompatível. Exemplo, um oficial da Polícia Militar que desvia recursos públicos. Tá? Ele fica impedido de ser cargo comissionado, por exemplo. Continuando, ó, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargo ou funções rejeitadas por irregularidades insanáveis que configure ato doloso da improbidade e por decisão irrecorrível de órgão competente. Tá? Então, por exemplo, alguém que já foi cargo comissionado ou prejuízo ao erário por improbidade, ó, fez atos da improbidade, prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, atos dolosos da improbidade, ele fica impedido. Tá? Isso é muito grave, né? Então, não pode ser cargo comissionado em Chapecó. Os detentores de cargos da administração direta e indireta ou fundacional que beneficiarem a si ou ao terceiros pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgada e proferida por órgão colegiado, desde que a decisão tenha transcorrido 8 anos. Tá? Então, aqui, ó, mais um crime, né? Um crime de abuso econômico ou político. Né? Por exemplo, aí, fraudou as eleições, pagou propina para o voto, né? Isso tudo deixa a pessoa, não pode ter mais cargo comissionado pelo prazo de 8 anos. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferido por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, por doação aos caixadores de campanha, aí, ó, captação, gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada a agentes públicos em campanha. Lembra, ó, condutas vedadas. O servidor pega uma licença, né, para concorrer a mandato eletivo e não tem nenhum voto. Né? Então ele fica aí, ó, se ele é condenado, fica impedido depois de ser até cargo comissionado. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão colegiado, por atos dolosos da improbidade que importem lesão ao patrimônio e enriquecimento ilícito, desde que condenação ao trânsito em julgado, pelo prazo de 8 anos. Os que forem excluídos do exercício da função por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de uma infração ético-profissional pelo prazo de 8 anos, salvo se houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. O que é isso? Exemplo aqui, ó, um crime, uma condenação de um enfermeiro pelo Corém, de um médico, né, pelo como é que é o dos médicos? CRM, né? E aí vai pelos engenheiros, pelo CREA. Se tiver condenação, ó, por uma infração ético-profissional, que a denúncia, né, sempre vai também para o conselho, e se for condenado, ó, pelo prazo de 8 anos, não pode ser cargo comissionado, a não ser que ele consiga anular judicialmente isso. Continuando então, ó, os que forem demitidos do serviço público em decorrência de PAD ou judicialmente, pelo prazo de 8 anos contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Então, se, por exemplo, um servidor do município de Chapecó deu causa de desvio, isso abriu um PAD, ele foi demitido, ele fica 8 anos incompatível, até com cargo comissionado. Também, além disso, ele pode ter sido demitido judicialmente, não é só administrativamente, então pode ser através de um PAD ou judicialmente o juiz condenou esse servidor,
Tá? Então, o Ministério Público entra com uma ação de improbidade e uma das condenações é a perda da função pública. Essa pessoa fica incompatível para ser cargo comissionado por 8 anos. Tá? Acontece, tá? Conheço servidores aí demitidos aí no município de Chapecó, tá? Então, tem que ter cuidado com recursos públicos. Muito cuidado, tá? Parágrafo 1º. A vedação prevista na linha B do inciso 22 não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em leis como de menor potencial ofensivo, tá? Então, vamos lá para a linha B do inciso aqui, ó. Todos esses crimes da linha B aqui, ó, tá? Quando forem culposos, ou seja, não houve a intenção, tá? Daí não se aplica. Tem que haver o dolo para poder configurar. Tem que haver a intenção. Não é uma questão, tá? Muito forte para a nossa prova, é leitura aqui apenas, tá? Todos os atos efetuados em desobediência às vedações desse inciso serão considerados nulos. Então, por exemplo, se o servidor ali, ó, ele estava obtendo uma vantagem ilícita, tá? Vamos pensar o seguinte, vocês foram lá discutir o IPTU, vocês estão devendo lá 20 mil reais de IPTU, aí vocês pagam um dinheirinho por fora para o fiscal dar uma amenizada, e aí vocês conseguem, em vez de pagar 20 mil reais de IPTU, vocês pagam 5 mil reais de IPTU e pagam mais 5 para o fiscal. O fiscal vai sofrer uma improbidade, vai perder o cargo público e vocês vão ter aquele ato nulo e vocês vão ter que pagar, além de pagar os 20, ainda vão responder uma improbidade. Tá? Vocês serão corruptores, né? Vão praticar um crime de corrupção ativa. Tá? Então, muito cuidado aí com recursos públicos. É isso que está dizendo esse artigo aqui. O ato é nulo, então não vai se eximir de pagar novamente o tributo. Tá? Anula aquele ato daquele que foi errado e faz de novo. E aí cobra o tributo corretamente. Se era 20 mil reais, é 20 mil reais mais as multas e correções. Parágrafo 3º. Já viram falar dessas historinhas, já, né? Parágrafo 3º. Caberá ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo Municipal, de forma individualizada, a fiscalização dos seus atos em obediência ao que consta no inciso 22 desse artigo, com a possibilidade de requerer aos órgãos competentes informações e documentos que entender necessário para o cumprimento. Então, tanto a Câmara de Vereadores quanto o Executivo pode solicitar informações, né, sobre aquele servidor, sobre o fato que ocorreu. Por exemplo, chegou no município que determinado servidor aí foi condenado e ficou quieto, não contou nada. Né? Pode solicitar essa informação, se comprovar qualquer uma das hipóteses do inciso 22, ele perde o cargo comissionado. Tá? Vai ser destituído o cargo comissionado. Continuando então, ó. Fica vedada a nomeação do cargo comissionado, parágrafo 4º. Para efeito do disposto no inciso 22, o nomeado ou designado, obrigatoriamente antes da posse, terá ciência das restrições e vai declarar por escrito que não se encontra nenhuma dessas vedações. Então, vai ter lá na lista dele, quando ele assina a nomeação, né, vai ter uma cópia do artigo, né, do inciso 22 ali. E ele vai declaro por devidos fins que não me enquadro em nenhuma das hipóteses do inciso 22 da lei orgânica do município de Chapecó. Se mentiu, né, vai responder pelas mentiras dele depois. Tá? Vamos lá. Parágrafo 1º agora, ó. A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas municipais terá um caráter educativo, informativo e dele poderão constar símbolos, nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal da autoridade. Certo ou errado? Errado, né? Não poderão, né? Se eu tiver caráter pessoal as publicidades, eu vou estar me beneficiando. Isso é uma improbidade. Isso aí fere o princípio da impessoalidade e da moralidade. Tá? Então, qualquer publicidade de ato do governo, de programa do governo, de obras, serviços e campanhas tem que ter um caráter educativo, informativo, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal dos seus agentes. Eu vejo isso aqui hoje com tanta ressalva quando eu vejo a internet. Eu vejo os Facebooks, eu vejo os Instagrams. Tem que ter muito cuidado, os candidatos não estão ainda adaptados. A Constituição ela não faz ressalva porque está no Facebook ou porque está no Insta. Tá? Se o Ministério Público entender que determinado ato é improbo,
Ele responde por improbidade, tá? Então, se vocês conhecem alguém, tenham cuidado quando colocam imagens que caracterizam promoção pessoal em atos de governo. Obras, programas, serviços, campanhas, tá? Tem que ter cuidado. A não observância dos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade. Incisos 2 e 3, lá atrás, né? Olha só. Inciso 2 e 3. Show. Tá? Inciso 2 ali é a questão, né, dos empregos e da investidura. Onde é que nós paramos? Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação dos usuários na administração direta e indireta. Nós vimos isso na Constituição Federal. Nós podemos fazer reclamações relativas à prestação do serviço em geral, assegurada a manutenção dos serviços de atendimento aos usuários e avaliações periódicas, externas e internas. Eu vi aquele dia vocês falando, né? O pessoal da saúde sofre muito com isso aqui. Porque quem está na ponta é que sofre, né? E aí lá na ponta falta medicamento, falta leito, falta trabalhadores, né? Vocês estão sobrecarregados. E aí vem uma pessoa ali que também está com o filho doente, está com uma pessoa que está desesperada, e aí liga um celular e começa a filmar, né? Tem também a imagem de vocês que tem que ser preservada, a Karen falou isso, vocês têm direito ao processo também, tá? A pessoa, se vocês tratarem a pessoa com urbanidade, com todo o devido cuidado, e estão fazendo o trabalho correto, obedecendo lá a questão das prioridades de atendimento, vocês estão dentro da lei. Né? E aí vocês têm aquela ofensa à imagem de vocês que vocês podem cobrar uma indenização de danos morais também, tá bom? Vocês têm que estar preparados para isso hoje em dia, né? Porque rola muita coisa na internet. Outra coisa que eu vi uma vez, também acho meio complicado, filmar o médico que está dormindo lá no intervalo do plantão, né? Às vezes ele tem jornadas exaustivas, né? Então não tem ninguém para ser atendido, né? É melhor essa pessoa estar descansada para atender alguém, do que chegar ali, passar a noite em claro, não poder nem sentar numa cadeira, né? Então, isso tudo tem que ter uma ressalva em relação a isso, ok? Então, é possível o cidadão fazer representação? Sim, mas ele também tem que demonstrar, né, a qualidade do serviço ali. Em nenhum momento o cidadão pode ofender o servidor, assim como o servidor não pode ofender o cidadão. Vocês no serviço cuidem isso e também, né, exijam isso. Se vocês já forem na Receita Federal, por exemplo, diz lá, tem um cartaz, né? Crime de desacato. Desacatar a autoridade está sujeito à prisão, né? Então, é um desacato à autoridade, né? Então, tem que ter cuidado também. Inciso 2. Acesso dos usuários a registros administrativos e informações dos atos de governo. Qualquer cidadão tem acesso ao concurso público, à licitação, aos gastos da saúde, às contratações de temporários, ok? Tudo, é tudo público. As conversas, né, do celular da autoridade são públicas, porque o celular é público, né? Já vimos esse caso aí, né? Tem que abrir. O celular pertence ao poder público, tá? Isso aí eu estou só dizendo porque é a minha interpretação constitucional de todos os bens públicos, tá? Então, se um servidor tem um celular que é público, ele é público. E tudo que está ali é conteúdo público, por causa que você é uma autoridade pública. Tá? Então, cuidem disso, porque às vezes vocês vão receber também um celular de autoridade, né? Um celular público ali. Isso não é só para o celular. O computador, o notebook, tudo, tá? Cuidado. Estou falando porque é princípio da transparência que é a que rege a nossa Constituição. E o acesso é público, tá? Então, se eu sou uma autoridade que eu tenho um celular ou um computador, eu tenho que me privar de coisas particulares naquilo. Tá? Isso serve para vocês e para qualquer um dos servidores públicos. Atos de improbidade importarão suspensão dos direitos políticos, tá? Declarados por sentença transitada em julgada pelo poder competente, tá? Na perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário, de forma e graduação prevista na legislação, sem prejuízo da ação penal. Então, toda vez que um servidor pratica uma improbidade, improbidade é muito amplo. Improbidade está na lei da improbidade. O que são improbidades, professor?
causou prejuízo ao erário de forma dolosa ou culposa, é improbidade. Então, por exemplo, olha o perigo. O guarda municipal passou o sinal vermelho, causou um dano, ele queria, né, a gente pode até enquadrar num dolo eventual ali, ele vai responder por improbidade se o Ministério Público entender que ele causou prejuízo ao erário. Então, prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, botar dinheirinho no bolso de forma ilícita, violação de princípios, por exemplo, nomeação de parentes é improbidade, porque eu violo o princípio da impessoalidade. Vazar o gabarito do concurso para favorecer alguém que eu conheço é improbidade, viola o princípio da impessoalidade. Favorecer alguém numa licitação, eu violo o princípio da impessoalidade. Olha o perigo, tudo isso leva a improbidade. E além de crimes contra a administração. Mas improbidade é uma ação civil. Olha o que dá improbidade, ó. Suspensão dos direitos políticos. Então, se o cara é um cargo político, ele fica impedido até 8 anos de ser novamente candidato. Perda da função pública por servidor, olha a gravidade. Os teus bens ficam indisponíveis até o valor do dano. E ressarcimento ao erário, ou seja, vai ter que devolver o dinheiro ao erário público. Além disso, ó, mais ação penal cabível. Ainda vai responder por crimes contra a administração pública. Certo, meu povo? A partir da manhã, a gente continua aqui no parágrafo 5º. Vão com Deus, bom descanso. Se conseguirem fazer uma revisãozinha, façam, tá bom?